Prefeitos e vereadores iniciaram novos mandatos no início deste ano, mas velhos problemas, sob antigas e novas formas, continuam atingindo o povo brasileiro. A escassez de recursos para atender à demanda de serviços de saúde, educação, transporte e infraestrutura urbana, entre tantos outros. Junta-se a isso agora ainda o problema das enchentes. O orçamento, mesmo dito participativo, muitas vezes simples peça decorativa, não atinge o seu verdadeiro objetivo, que é sistematizar a aplicação racional dos recursos disponíveis. Como consequência, os recursos financeiros são pulverizados em outras obras paliativas sem maior controle, gerando investimentos infrutíferos. O controle disperso prejudicando, inclusive, a captação de recursos. Por fim, a população insatisfeita e problemas para a aprovação das contas públicas pelos órgãos de controle externo, câmaras municipais e tribunais de contas. O Congresso Brasileiro de Orçamento, Finanças, Controles, Investimentos e Obras Públicas Municipais, marcado para os dias 18, 19 e 20 de junho de 2009 no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza, pretende ser um fórum de aprofundadas discussões sobre estas questões, oferecendo aos gestores municipais e seus auxiliares informações úteis ao mandato que o povo democraticamente lhe concedeu. A primeira pergunta que eu faço é se orçamento, finança, controle, investimento e obras públicas são o que mais tira o sono dos gestores municipais. É a primeira pergunta que eu faço ali para a procuradora Leiane Feitosa. Bom, minha saudação especial, professor Jonas Luiz. Em primeiro lugar, eu vou começar as minhas palavras usando uma frasinha de Nietzsche, que é um filósofo que acho que todos nós conhecemos, né? Que ele dizia o seguinte: aquilo que não nos mata nos fortalece. Então, essa questão das pessoas às vezes dizerem que os problemas, os velhos problemas, as lamentações constantes, as eternas insatisfações dos nossos gestores, eu não as entendo muito como algo assim tão verdadeiro. Eu acho que passa um pouco de aquela coisa que se o gato não chora, sabe, se ele não mia, ele não alcança o que ele quer. Na verdade, os velhos problemas, eles podem ser resolvidos e devem ser resolvidos com planejamento adequado, como o professor acabou de mencionar aí. Existem diversas formas de você poder minimizar a dor, embora a dor seja, eu acho, que a maior fonte de riqueza e de ensinamento nessa vida que a gente tenha. É através da dor e do sofrimento que a gente aprende. Por isso que eu digo que o nosso povo, principalmente o povo do estado do Ceará, por isso que eu comecei com a frase de Nietzsche, aquilo que não nos mata nos fortalece, a gente sofre de tudo. Já sofreu de seca no passado, passamos fome, comia terra as nossas crianças, hoje a gente está com problema de enchente. As externalidades, elas são diversas, mas o que a gente pode colher com isso é que se as pessoas que estão à frente do poder público tivessem realmente o verdadeiro comprometimento com essas pessoas, elas planejariam de forma adequada, elas se antecipariam, e aí você pode até retornar para mim e perguntar assim: mas Liliane, eu posso prever que vai ter enchente? Pode, a gente previa, porque hoje em dia a ciência, embora não responda tudo, porque eu ainda acredito em Deus e Ele é o nosso maior provedor e pode nos dar algumas surpresas, mas a ciência ainda é capaz e é capaz de dar alguns dados. Então nós sabíamos que o estado do Ceará ia passar por alguns tipos, não só o estado do Ceará, o Nordeste, esse tipo de problema que nós estamos vivenciando. A dengue, que foram surtos que foram vivenciados tanto no sul como aqui também, foram problemas que agora a mídia se preocupa, né, em bombardear, mas a gente sofreu por quê? Por uma falta de planejamento prévio. Então, assim, o que eu posso responder para o senhor, professor, nesse primeiro momento, é que toda essa parte de orçamento, de finanças, de controle, para mim, ela resume, pode ser que eu esteja sendo um pouco simplista, mas ela resume numa palavrinha simples: boa vontade. Se você tiver boa vontade, mas é a boa vontade, não é aquela boa vontade de Kant, não. É um filósofo também do nossa área de direito. É a boa vontade verdadeira, é aquela boa vontade que você tira toda a aparência e faz o comprometimento do seu ser com o verdadeiro amor que você tem dentro de si. Se eu não dou para trabalhar pelo povo, se eu gosto, vamos supor, de defender meus interesses, se eu gosto de ganhar dinheiro, se eu gosto, enfim, de ser para mim mesma algo cada vez melhor, vamos para o setor privado, vamos montar uma empresa, mas não vamos trabalhar no setor público não, porque o nosso cliente, o nosso povo precisa de alguém que se comprometa com as causas dele. Então, se você se propõe a isso, você só tem dois caminhos. Um é de
ir pela coletividade e o outro é de ir pela coletividade. Você só tem esses dois. Ok. Parece redundante, mas são os únicos. Ok, professor Djalma Pinto. Olha, a Leiliane resumiu realmente um ponto que precisa ser altamente introduzido na sociedade brasileira contemporânea. Essa finalidade do mandato, essa finalidade do Estado. É preciso que o gestor tenha essa compreensão, que ele vai, quando é eleito para exercer o mandato, ele vai com um único objetivo, que é fazer o melhor pela coletividade. Ele não vai para fazer negócios. Então, há uma distorção hoje, constatada na sociedade brasileira, que é esse desvio de finalidade na atuação do gestor. Então, eu acredito que o partido político deve começar a fazer um aperfeiçoamento nos seus candidatos, já por ocasião da escolha na convenção, inclusive ministrando cursos, criando escolas para serem frequentadas pelos futuros gestores, porque a realidade tem demonstrado que o cidadão, no primeiro dia do mandato, ele não sabe, não tem um planejamento, ele não sabe quais são as prioridades do município. Não interessa, ele não tem realmente um objetivo determinado, ele não teve compromisso com os cidadãos, quais são as prioridades que os cidadãos elencaram. Ele pode até ter dito isso na campanha, que ia fazer isso ou aquilo, mas na realidade aquilo foi apenas para obter o voto. Não há efetivamente um compromisso. Muitas vezes até se utilizam propagandas enganosas para ludibriar o eleitor, dizendo o candidato, então, que vai fazer isso ou aquilo. E quando chega na hora de exercer o poder, esquece completamente o que prometeu. Então, isso é o quê? É falta de maturidade para o exercício do poder. Nós temos que ter um planejamento, temos que ter um plano diretor. É importante que cada partido tenha essa consciência de sugerir a edição, a construção de um plano diretor através de técnicos especializados. Porque outro problema sério é a composição do secretariado. Ora, se você vai compor um secretariado a partir de critério fisiológico, não, porque esse cidadão me ajudou, o partido tal me ajudou, então tem que ter uma secretaria. Como é que essa secretaria vai funcionar se aquela pessoa que está investida naquela função não tem conhecimento técnico nem gerencial para tocar aquele setor? Esse é um problema triste da nossa realidade que nós precisamos retificar, e eu acredito que iniciativas como essa do Tribunal de Contas, através de seminários, através dessa interação com a sociedade, nós possamos, no futuro não muito distante, formarmos gestores que possam enfrentar de forma eficiente esses problemas da sociedade. Ok. Promotor Luiz Alcântara. Agradecendo ao convite para participação do programa, eu sou um pouco cético em relação a toda essa avaliação. Inicialmente, eu gostaria de colocar um ponto no que diz respeito à questão da soberania. Se questiona do ponto de vista jurídico de que determinado cidadão foi eleito para cumprir um mandato de 4 anos, portanto, a vontade popular deve ser obedecida e reconhecida em todos os aspectos. A experiência tem demonstrado que há uma certa resistência do Poder Judiciário também em reconhecer que essa soberania ela deve ter limites, e limites exatamente naqueles princípios constitucionais e especialmente no princípio da moralidade administrativa.